Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 11, do apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Romanos, ele diz, falando a respeito do seu desejo de visitar a igreja em Roma, ele diz o seguinte: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortáveis. O tema da nossa mensagem de hoje é o desejo de fortalecer vida. E a primeira parte que nós gostaríamos de falar é desse primeiro texto que Paulo ele diz o seguinte: porque desejo ver-vos, desejo muito ver-vos. Então quer dizer, não era um desejo superficial, era um desejo profundo, era um desejo sincero. O apóstolo Paulo ele não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Ele não tinha ido lá pessoalmente, mas ele amava a igreja, mesmo sem conhecer pessoalmente. Ele já amava a igreja. Isso, essa, como podemos dizer, essa situação, esse amor de Paulo por uma igreja que ele sequer conhecia, sequer que ele não tinha visto essas pessoas pessoalmente ainda. Por isso que ele colocou aqui no começo que desejo muito vê-los. Ele queria muito ver aquelas pessoas, porque ele ainda não os conhecia. Então ele queria muito ver, queria muito conhecer aquelas pessoas. E porque ele não conhecia elas e ele queria conhecer. Mas você vê, pessoas que ele nunca viu pessoalmente, ele queria conhecer. Ele já amava aquelas pessoas sem conhecê-las. Mas de onde vinha esse amor? Um amor que é por alguém que você não conhece. Esse amor vem do amor a Deus. Você vê, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O homem passou religioso, talvez os religiosos que passaram conheciam aquele homem que estava jogado ali, porque ele era judeu. Será que eles não conheciam? No mínimo sabiam quem era. Mas o que eles fizeram? Passaram de largo. Mas aí chegou um homem que não conhecia, mas amava. E você vê que o amor ele não tem a ver com palavras, ele tem a ver com ações, porque talvez é só uma parábola, mas digamos que os dois que passaram religiosos, o levita e o sacerdote, eles diziam que era amigo dele, vamos supor. Mas quando ele estava ali naquela situação, eles passaram de lado. Mas aí veio o samaritano que nem conhecia, que nem sabia quem é. E mais, os judeus não se davam com os samaritanos, mas aquele homem fez o quê? Estendeu a mão para aquele judeu. Então você vê o amor que vem de Deus, ele não é um amor que depende da proximidade física. Ele não é um amor que depende da proximidade física. Ele é um amor que depende da comunhão com Deus. O amor para com as outras pessoas. É como falamos recentemente, se não há amor ao próximo, é porque primeiro não há amor a Deus. Se a pessoa não ama ao próximo, é porque primeiro ela não ama a Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E os outros mandamentos são consequências do amor a Deus. Então, se não há amor para com o próximo, é porque não há amor para com Deus. Você vê que há uma ordem nos mandamentos. São 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí vem os outros mandamentos que são consequências do primeiro. Não são os outros mandamentos. O primeiro não é consequência dos outros, os outros são consequências do primeiro. Mas quando a pessoa não ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, então ela não vai conseguir amar o próximo, ela não vai conseguir não roubar, ela não vai conseguir não adulterar, ela não vai conseguir não mentir, ela não vai conseguir honrar o seu pai e sua mãe, ela não vai conseguir fazer essas coisas, porque primeiro ela não cumpriu o primeiro. Então você vê que é uma escada. Se não há amor para com Deus, não há amor para com os outros. Você vê, Paulo desejava muito ver essas pessoas, mas ele sequer conhecia elas, ele sequer sabia quem elas eram. Mas ele desejava vê-las. De onde vinha esse amor? De onde vinha? De onde vinha se não da sua comunhão com Deus? Você sabe que eu posso falar por experiência própria. Você sabe que uma das coisas que mais vem sobre mim
Eu posso dizer que sinto nesse sentido. Depois que eu tenho aquele meu momento ali de comunhão com Deus, você sabe, o que vem mais dentro de mim é o amor pelas almas. É o amor pelas almas. Toda vez que eu termino de orar, de ter aquele momento que eu tenho com Deus ali sozinho, naquele momento ali, vem um desejo, vem uma paixão pelas almas. É o que acontece comigo, eu só posso falar por mim. Por pessoas que eu nem conheço, por pessoas que eu nem sei quem é. Aqui Paulo, ele não conhecia fisicamente essas pessoas, ele nunca foi pessoalmente lá, mas ele já desejava, já havia um amor, mesmo sem ter ido pessoalmente. Ele não sabia quem eram essas pessoas, ele só ouviu falar da fé deles. Mas ele tinha esse amor por essas pessoas. E é isso que Deus espera. E é isso que é para acontecer com aquelas pessoas que se dizem dele. Porque, como falamos, se eu não amo ao próximo, como é que eu posso amar a Deus? Eu pergunto a você, tem uma escada. Para você chegar lá no degrau de cima, você precisa passar pelo de baixo. Para você chegar no degrau do amor a Deus, você tem que passar pelo primeiro amor ao próximo. Se não há amor ao próximo, você nunca vai chegar no amor com Deus, porque a evidência do amor com Deus é o amor ao próximo. É como falamos e repetimos. Se a pessoa não cumpre o primeiro mandamento, ela tampouco vai conseguir cumprir os outros mandamentos. O jovem rico chegou ao Senhor Jesus perguntando o que ele precisava fazer para herdar o céu. O Senhor Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou que guarda. Mas quando o Senhor Jesus pediu para ele tirar o coração das suas riquezas, o que ele fez? Deu as costas e foi embora. Por que ele fez isso? Ele falou que guardava os mandamentos, não é verdade? Mas ele não guardava os mandamentos. Porque se ele guardasse os mandamentos, o seu coração não estaria na riqueza, porque ele estava amando mais a riqueza do que a Deus. Então você vê, o problema começa no primeiro mandamento. Se não há amor para o próximo, é porque não há amor para com Deus. Essa é uma realidade. Tudo começa do amor para com Deus. Por que Paulo amava essas pessoas? Por que ele desejava ardentemente nelas? Porque havia um amor para com Deus, havia uma comunhão com Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, meu amigo, mais vontade eu tenho de fazer o quê? De levar a sua palavra às pessoas. Mas quanto mais distante eu estou de Deus, menos vontade eu tenho. Quanto mais longe eu estou de Deus, menos vontade eu tenho de servi-lo, de levar a sua palavra. Quanto mais distante eu estou de Deus, menos eu amo as pessoas. Então, o que revela a minha proximidade de Deus é o meu amor pelas pessoas. E não é um amor falado, é um amor vivido, é um amor praticado. É um amor que é visto, que nas minhas escolhas de sacrificar, de renunciar, em favor de quem? Em favor de quem eu não conheço, em favor de quem eu não sei quem é. Nisso sois visto que sois meus discípulos. Quando tem de amor para uns com os outros. Uns com os outros, não é só com o outro que eu conheço, mas com aquele que eu nem conheço, como o bom samaritano. Então você vê aqui, Paulo, ele falou que desejava muito ver. É como falamos, de onde vinha isso? Se não da sua comunhão para com Deus. Se Paulo não fosse um homem de Deus, se Paulo não amasse a Deus sobre todas as coisas, eu duvido que ele desejaria muito ver essas pessoas, porque ele nem sabia quem era. Ele nunca teve um encontro pessoal com essas pessoas. Então, para você ver que isso não é um empecilho. O amor cristão, ele não pode depender da proximidade física, porque às vezes a pessoa só ama quem está perto, mas quem não está é aquela pessoa que só ama os seus, é aquela pessoa que só quer saber dos seus. É mais do que obrigação você amar os seus, porque isso até os incrédulos fazem. Mas e amar aqueles que ele não conhece? E amar aqueles que você nem sabe quem é? E aí? Aquelas pessoas que estão longe, tão distantes de você, que não tem nenhum tipo de vínculo com você, e amar essas pessoas. É aí que tá. Mas é nisso que é visto se a pessoa realmente tem amor para com Deus, no seu amor para com o próximo. Mas então você vê que o objetivo de Paulo aqui não era um objetivo pessoal. Não era reconhecimento ou qualquer outra coisa. O objetivo dele era fazer o quê? Olha o que ele disse. Desejo muito vê-los. Quer dizer, eu
quero estar aí com vocês. A preocupação dele, meu amigo, era com as almas. Eu não estava preocupado em ganhar dinheiro. Eu não estava preocupado, sabe, em ser reconhecido, com posição, com título, com status. Não. Ele está preocupado com as almas. Eu desejo, eu nunca fui até vocês pessoalmente, mas eu desejo. É um amor, sabe? Como é que você pode amar uma pessoa que você nunca viu? Ver se isso não tem a ver com amor para com Deus. Ver se isso não está ligado com amor para com Deus. É esse exemplo que Paulo nos dá aqui. Mas continuando, ele diz: para vos comunicar algum dom espiritual. Então, o objetivo de Paulo de ver aquela igreja não é para perder tempo, não é para besteira, ele não queria ver aquelas pessoas. Como é que você está? Você está bem? Não. Ele queria ver aquelas pessoas para comunicar, para transmitir algum dom espiritual. Então, quer dizer, através dessas palavras, nós entendemos que os dons espirituais que Deus dá não é para exibição, não é para mostrar o quão poderoso eu sou, o quão grande eu sou, não, mas para edificação. Porque se não edifica, meu amigo, se é só para exibir, se é só para ostentar, se é só para mostrar para os outros, é igual a pessoa que fala em línguas para mostrar para os outros, é igual a pessoa que quer usar os seus dons para se exibir, para se mostrar para os outros. Isso está edificando quem? A quem isso está edificando? A pessoa está querendo a glória para si mesma. Mas Deus, Ele não usa pessoas para elas serem vistas, serem percebidas, mas para elas servirem a Ele. Ele não escolhe pessoas para elas serem glorificadas, mas para que Ele venha a ser glorificado. Então, o objetivo dos dons espirituais é edificação. Não é exibição, não é ostentação, não é mostrar que sabe, não é mostrar que conhece, não. É edificação. Então, quer dizer, os nossos dons não tem a ver conosco. Os nossos dons, Deus nos deu os dons para servir. Para servir. Ele nos capacitou para fortalecer outras pessoas. Ele levanta pessoas para abençoar outras. Então, quer dizer, não tem nada a ver conosco. O que Deus nos dá não tem nada a ver conosco. Mas a pessoa pensa que aquilo que Deus lhe deu tem a ver com ela, é para ela. Ah, não. É para ela se exibir, é para ela se mostrar, é para ela ser glorificada, é para ela ser enaltecida. Infelizmente, tem pessoas com essa visão, com esse pensamento, que não é de Deus. Você vê, Paulo ele ia lá para comunicar o dom espiritual. Mas para quê? Edificação. Não para dizer, olha, veja como eu sou poderoso, como eu sou grande, como eu sei. Eu não estava querendo se exibir, se mostrar, não. Eu estava querendo edificar a igreja. Eu estava querendo edificar aquelas pessoas, porque ele entendia que Deus usa pessoas como instrumento. Nós só somos instrumentos de Deus. Então o instrumento não é glorificado. Quem é glorificado, como sempre falamos, é aquele que está tocando o instrumento, e não o instrumento. Então o que temos, se temos dons, temos que servir com esses dons, e não nos exibir com esses dons. É para isso que Deus nos dá o quê? O dom. Não é para autopromoção, mas sim para construção do corpo de Cristo. E a pergunta que eu preciso fazer para você é: você tem usado aquilo que Deus deu para você? Seu conhecimento, a sua fé, a sua experiência tem sido canais de fortalecimento para alguém? O que você tem feito com aquilo que você tem? Falamos aqui certa vez, a pessoa às vezes diz, eu não tenho nada. O homem que tinha alguns pães e peixes também não tinha nada. Mas ele não olhou para aquilo que ele tinha. Ele olhou para aquilo que Deus poderia fazer.
Porque se ele olhasse para aquilo que ele tinha, ele continuaria ali com aquilo que ele tinha. E se ele olhasse para aquilo que ele tinha, ele não teria recolhido. Porque quem ficou com mais não foram as pessoas que comeram, se alimentaram. Quem ficou com mais foi ele. Mas por que ele ficou com mais? Porque ele colocou o que ele tinha, que era muito pouco, aos olhos dele. Mas nas mãos do Senhor Jesus, transformou-se em uma grande multiplicação. Então, talvez você olhe para o que você tem como pouco. Mas se você coloca isso à disposição de Deus, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, entregue a serviço dele. Se você coloca isso à disposição dele, ele transforma esse pouco em muito. Mas aí a pessoa precisa tirar da sua mão e colocar na mão dele. O momento em que aquele homem tirou da sua mão e entregou para o Senhor Jesus, ali houve a multiplicação. Mas se ele continuasse com aqueles pães ali, ele continuaria com 5, se eu não me engano, era 5 pães e 3 peixes. Alguma coisa desse tipo. Ele continuaria com aquilo ali. Mas aí o cesto que se sobrou ficou com ele. Será que ele perdeu ou será que ele ganhou quando ele deu o que ele tinha? É isso que acontece quando nós pegamos o pouco que temos e colocamos à disposição de Deus. Eu preciso perguntar a você mais uma vez. Você tem usado aquilo que Deus te deu? Você tem usado? E para que você tem usado? Então, isso precisa ser pensado. É porque, pega o exemplo desse homem, se ele resolve ficar com esses pães e peixes, o que ia acontecer com isso uma hora? Ia acabar e ele ia ficar com fome. Se a pessoa não coloca o que ela tem à disposição, o que ela tem vai acabar. E ela vai acabar ficando com fome. Mas, se ela coloca à disposição, ela terá muito mais. Por isso que o Senhor Jesus ele falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Quando nós colocamos o que temos à disposição de Deus, nós não temos a perder, nós só temos a ganhar. Mas aí, primeiro, para ganhar, a pessoa tem que perder. Ele perdeu, a princípio ele perdeu, mas no final. O que importa não é o que acontece agora. O que importa é o que vai acontecer no final. Especialmente no final da vida. Que é a salvação. Então, o conselho, a direção da palavra de Deus é que você coloque aquilo que você tem à disposição de Deus para poder ajudar outras pessoas. Porque isso, como falamos e repetimos, não é para autopromoção, não é para ostentação, nem para exibição, nem para se amostrar, nem para dizer para os outros que tem. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Ah, eu falo em línguas. Ah, eu tenho dom de... Ah, eu tenho dom daquilo ali. Para que está servindo isso aí? Isso está servindo para alguém ou só está aí para você dizer? É um adorno para mostrar para os outros que você tem. É para isso que Deus dá. É para isso que Deus dá algo para alguém? Para ela mostrar para os outros que ela tem? Não é para isso não, meu. Tudo que Deus dá tem um propósito. E se a pessoa não usa com aquele propósito, ela vai acabar perdendo aquele que tem. Porque o mesmo Deus que dá, ele pode tomar. Ele tem o poder de dar e o poder de tomar, porque é dele. Ele emprestou a cada um de nós. Mas um dia ele vai também requerer daqueles que ele emprestou. Mas concluindo aqui, ele diz assim: a fim de que sejais fortalecidos. Então, o objetivo de Paulo, ao desejar ver os romanos para comunicar um dom espiritual, é que eles fossem fortalecidos. Esse era o objetivo de Paulo ao ir ver aquela igreja e comunicar os dons espirituais, o fortalecimento da igreja. Por que se fortalecer? Porque certamente aquela igreja iria enfrentar perseguições, dúvidas, desafios, dificuldades, adversidades. Certamente essa igreja, porque
a igreja ela era de Deus, e a igreja de Deus é perseguida, certamente essa igreja ia passar por maus momentos. Então, o que essa igreja precisava? Fortalecimento espiritual. E esse tem sido um grande problema para muitos, né? Que não buscam esse fortalecimento espiritual. E quando acaba vindo alguma situação, alguma dificuldade, a pessoa está como? Não está forte, ela está fraca. E ela acaba caindo, ela acaba desanimando, ela acaba desistindo, ela acaba esmorecendo, ela acaba voltando atrás. Paulo, ele queria ir ver essas pessoas a transmitir um dom espiritual para que houvesse fortalecimento. Fortalecimento é necessário. Porque as dificuldades, vem a luta, vem os desafios, vem os inimigos, vem os problemas, vem tudo vem. Mas aí a questão não é o que vem. A questão é como a pessoa está quando aquilo vem. Se a pessoa está forte, ela permanece. Mas se ela não está, ela não vai conseguir. Então Paulo, ele entendia a importância disso. De que aquela igreja estivesse fortalecida. Então ele queria ir lá ver para transmitir esses dons espirituais, para que essa igreja pudesse permanecer mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às adversidades, os desafios que certamente viriam. Então a pergunta que eu preciso fazer para você é como você está espiritualmente. Se você está forte, ou se você está fraco, ou se você está fraca. Você sabe como você está, na verdade. Falamos aqui recentemente que a fraqueza e a força não depende de sorte. Não depende de sorte. Porque não adianta nada eu me encher das porcarias desse mundo e achar que diante da tentação eu vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir vencer porque eu estou cheio do quê? Eu estou cheio do quê? O que eu vou ter no momento da tentação, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, é aquilo que está dentro de mim. Se está dentro de mim só tem besteira, tem bobagem. Quando vir a tentação, o diabo vai soprar e eu vou cair. Por quê? Porque eu estou cheio do que não presta. Não tem como uma pessoa cheia de coisa ruim, ela vencer uma tentação. Então o que nós temos que fazer se nós queremos permanecer? Temos que se encher do que é espiritual. Oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, mente em Deus, pensamento em Deus, jejum. Você separar um momento ali para você ficar sozinho, sozinha com Deus. Tudo isso é o quê? Tudo isso é alimento. Você ir à igreja, tudo isso é alimento espiritual. Você tem que se encher das coisas de Deus. Se enche, a palavra de Deus ela orienta. Enchei-vos do Espírito. Você quer estar forte espiritualmente ou você quer estar fraco? Porque como falamos, não adianta, meu amigo. A pessoa, presta atenção. A pessoa fica vendo futebol, novela, ela fica ouvindo besteira, fica ouvindo música secular. Não que você não deva ouvir, você pode fazer o que você quiser. Mas eu só estou dando um exemplo. Fica vendo futebol, música secular, tal. Só coisa do mundo. Aí quando vem a tentação, ela espera que ela vai ter força para resistir. Ela espera que ela vai ter força para dizer não. Eu pergunto, vai conseguir? Vai conseguir? Não tem milagre, não tem mágica que salve essa pessoa da tentação. O próprio Senhor Jesus falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o Espírito, não é que eu tenho Espírito Santo que eu posso ficar dando bobeira. Ele não fala do Espírito Santo. Se eu estou no Espírito, meu amigo, quer dizer, se eu estou conectado com as coisas, eu estou pronto. Agora, se eu estou na carne, eu posso ter o Espírito Santo, mas se eu estou na carne, eu vou cair. Por isso a importância de andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É você andar conectado com Deus, é você andar com a sua cabeça em Deus, com os seus pensamentos em Deus. Isso é você andar no Espírito. E para você fazer isso, meu amigo, você tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Não tem como você fazer isso sem sacrificar as coisas desse mundo, os pensamentos desse mundo. Não tem como você fazer isso sem sacrificar. Eu posso afirmar para você que você não vai perder nada. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não perdi nada. Sinceramente, eu não me vejo perdendo nada. Eu não vejo que eu estou perdendo. Eu não estou perdendo nada, muito pelo contrário. Eu estou ganhando. Porque aquilo que há dentro de mim, nada nesse mundo pode substituir. Então, se você quer permanecer, você precisa estar forte.
espiritualmente. Mas a única forma de fazer isso é se encher. É se encher do Espírito. Porque ou você vai se encher do Espírito ou você vai se encher da carne. A palavra de Deus não nos orienta a se encher da carne, mas ela nos orienta a nos encher do Espírito. Porque se eu estou cheio do Espírito, meu irmão, o Espírito está pronto. Mas se eu me encher da carne, a carne é fraca, eu não vou conseguir vencer a tentação. Então veja como você está espiritualmente. Se você não está bem, busque a partir de hoje esse fortalecimento espiritual. Demos aqui uma lista de coisas a fazer. É claro que tem muito mais. Tem coisas que eu comecei a fazer, que não está na Bíblia. Mas eu comecei a fazer por direção de Deus. Coisas espirituais. Estou me enchendo do Espírito. Aí quando vem a tentação, parece que nem foi aquele bicho 7 cabeças. Antes, quando via a tentação, eu me desesperava. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas depois que eu comecei a me encher do Espírito, o jogo virou mesmo. É como falamos, não espere que vá acontecer mágica. Não espere que você aí, sentindo as coisas desse mundo, vai vir a tentação e você vai... Não espera, não seja... Desculpa falar isso. Não seja burro. Não seja burro. Não espere que quando vir a tentação você vai vencer só porque você... eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho tempo de igreja. Eu tenho... Não seja ignorante. Você só vai dar aquilo que você tem. A hora que vier a tentação, aquilo que estiver dentro de você vai sair para fora. Se você está cheio desse mundo mesmo, você vai cair. Você vai cair. Então o conselho é se encha das coisas de Deus, se encha das coisas do Espírito. Porque cheio das coisas do Espírito não vai ter lugar para a carne. Não vai ter lugar para o pecado. Cheio do Espírito. E é gratuito o alimento. Você não paga nada. Mas aí você tem que ir atrás. Então, veja se você está forte ou fraco espiritualmente. E mais, outra pergunta. Você tem sido instrumento de fortalecimento na vida de alguém? Porque, por exemplo, se eu estou forte espiritualmente, o que eu vou fazer agora? Eu vou fortalecer também. Não é o que o Senhor Jesus falou? Para Pedro, fortalece os teus irmãos. Foi isso que ele falou. Mas ele falou isso quando? Ele disse, Pedro, depois que você se converter, Pedro. Porque Pedro estava dizendo que estava pronto para tudo. Mas o Senhor Jesus falou, Pedro, você não está pronto, Pedro. Mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quer dizer, a orientação do Senhor Jesus a Pedro foi... Pedro estava na carne. Ele estava dizendo que estava pronto. Temos o exemplo agora da pessoa fraca. Ele estava na carne e estava dizendo que estava pronto. Mas o que o Senhor Jesus fez? Pedro, presta atenção, Pedro. Quando você se converter, isto é, quando você estiver bem, quando você estiver forte espiritualmente, fortalece os teus irmãos. A pergunta é, você está bem espiritualmente? Se você não está bem, busque o fortalecimento. Como o Senhor Jesus falou para Pedro, que disse que estava pronto. Que disse que estava pronto, mas quem sabe que eu estou pronto, se eu estou pronto ou não? É Deus, mas eu também sei, olhando para dentro de mim, olhando para mim, olhando para aquilo que eu tenho feito. Porque se eu não tenho buscado, como é que eu estou pronto? Pronto para quê? Pronto para cair, só se for. Mas ele falou para Pedro, quando você se converter, isto é, quando você estiver bem, quando você estiver forte, fortalece os seus irmãos. Se você está bem, a direção da palavra de Deus é fortalece os teus irmãos. Eu não estou falando de irmão aqui, de família, estou falando de pessoas. De pessoas. Independentemente, porque todos somos irmãos. Todos, independente se a pessoa é da igreja ou não, todos somos irmãos. Quando o Senhor Jesus falou, fortalece os teus irmãos, fortalece as pessoas quando você se converter, quando você estiver bem. Enquanto você não está bem, você não pode fortalecer ninguém. Você tem que focar em fortalecer você. Mas depois que você está bem, a orientação da palavra de Deus, a orientação do Senhor Jesus é o quê? Fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. É isso que você tem. É isso que você tem feito. É isso. Você tem sido esse instrumento de fortalecimento para outras pessoas? Ou você é aquela pessoa que, agora eu estou forte, agora tá bom, agora eu vou viver minha vida. Mas daqui a pouco o forte se torna fraco, por quê? Porque ele está querendo as coisas só para si. Deus, quando olha o egoísta, certamente lhe dá uma indignação.
porque ele não deu nada para ninguém ficar tendo só para si. Então, se você está forte, o que Deus pede para você, fortalece os teus irmãos. Se você quer dar ouvidos à voz de Deus, você vai obedecer. Agora, se você não quiser, meu amigo, a escolha é sua. Quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus, não sou eu não. Ele falou, fortalece os teus irmãos. Então, se você está bem, é isso que você vai fazer a partir de hoje. Você vai fortalecer aqueles que não estão. Você vai olhar do seu lado assim, você vai procurar alguém que está ali e não está bem. Você vai, não, a partir de hoje eu vou ajudar essa pessoa. Ou até mesmo você sair pelas ruas aí, evangelizando as pessoas. Você começar a falar de Deus às pessoas. O que você está fazendo? Você está fortalecendo os seus irmãos. É isso que Deus pede para você fazer. Já que você está forte agora, você pode fortalecer outras pessoas. É isso que Deus espera de nós, que estamos bem espiritualmente. Então, algumas coisas a dizer aqui. A primeira, que esse versículo aqui nos ensina. Nós devemos estar entre as pessoas da mesma fé. Era isso que Paulo queria. Desejo ver. Devemos estar entre as pessoas da mesma fé, porque isso vai fazer bem para nós. Você deve saber que aquele exemplo, se você tira um carvão do fogo, melhor dizendo, você tira uma brasa do fogo, ela vira o quê? Ela vira carvão. Segundo, devemos usar os nossos dons espirituais para edificar. Quer dizer, isso não tem que ser usado em benefício próprio, mas em benefício de outras pessoas. Terceiro, devemos buscar o fortalecimento espiritual. Não apenas nós, mas das pessoas que estão à nossa volta. Então, através desse versículo aqui, nós temos um exemplo que nós devemos seguir, que é o exemplo do apóstolo Paulo. O exemplo de alguém que deseja, serve e fortalece. E essa é a direção de Deus para cada um hoje. Que você não seja apenas um frequentador, uma frequentadora de igreja, mas que você seja um fortalecedor de vidas, um fortalecedor de pessoas. Que você fortaleça você para que você também possa fortalecer as outras pessoas. Porque o que mais tem aí são pessoas precisando. Mas o que tem faltado são pessoas que estão bem e se dispõem a deixar ou a levar os outros a estarem na mesma condição que ela está.